Bom, não é novidade que os rumos das empresas e da própria economia não podem estar mais distantes das questões de sustentabilidade. Atento a essa realidade, trazemos o próximo painel, Economia Verde, um novo Brasil. Para compor o PAICO, eu convido os participantes, Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, Gustavo Montesano, presidente do BNDES, Ricardo Botelho, CEO da Energisa, e Mariana Oiticica, sócia do BTG Pactual, para fazer a moderação. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença mais uma vez. Bom, nosso painel é sobre economia verde, né, um novo Brasil. E economia verde, de acordo com a ONU, ela é firmada em 3 pilares, né? O uso sustentável dos recursos, a economia de baixa emissão de carbono e a inclusão social. Então, são esses os principais fatores que fazem com que a gente chame uma economia de uma economia verde. E para começar o painel e abrir o painel, eu vou começar com o ministro, perguntando o que é que o Ministério do Meio Ambiente tem feito para que o Brasil se torne protagonista nesse novo mercado da economia verde. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado pela presença, obrigado ao BTG pelo convite. É uma honra estar aqui falando um pouco sobre o Brasil, meio ambiente e política ambiental do governo federal. No ano passado, nós montamos uma estratégia para a Conferência do Clima, a maior conferência do clima, com uma participação do governo federal. O governo nunca montou uma estrutura tão grande quanto se montou no ano passado. Nós montamos um stand virtual de Brasília e um presencial em Glasgow para apresentar um Brasil real, para começar a mostrar ao mundo de uma forma clara que os fatos e dados deixam o Brasil, com certeza, como um dos principais países nessa pauta ambiental. Por características naturais e econômicas, com certeza somos e seremos um país ambientalmente correto, com desenvolvimento sustentável, na boa linha de proteção de recursos naturais, mas sim de um desenvolvimento sustentável agora numa nova economia verde global. E durante essa Conferência do Clima, nós conseguimos mostrar, sim, 100 casos de atividades reais do Brasil, atividades que acontecem em todos os biomas brasileiros. Dali, a negociação aconteceu de uma forma bastante importante para o Brasil. Conseguimos fazer com que a gente chegasse ao consenso do livro de regras do tão esperado mercado de carbono. Por um lado, isso foi uma vitória do governo brasileiro. Eu tive a honra de ser o chefe da delegação que negociou. Montesano participou comigo, foi uma honra ele estar lá em Glasgow, acompanhando de perto como se procede uma negociação multilateral, como se faz uma negociação multilateral entre países, para chegar a um consenso, e nós conseguimos fazer isso em relação ao acordo do livro de regras do mercado de carbono. Do outro lado, claro, teve uma frustração não brasileira, mas global, da falta de recursos dos países desenvolvidos que tinham prometido 100 bilhões de dólares por ano. Esse recurso já não é suficiente e nem esses 100 bilhões de dólares foram aportados pelos países desenvolvidos aí nessa nova economia que precisa fazer uma transição numa economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia baseada em energias renováveis. E o mundo precisará de um volume de recursos maior que os 100 bilhões de dólares de uma forma eficiente de execução. Esse foi um desafio também que foi muito conversado durante essa Conferência do Clima. Então, no final dessa conferência, o Brasil voltou de lá com uma lição de casa. Aproveitar esse mercado de carbono global, aproveitar esse mercado que o Brasil tem características para ser o maior player desse mercado. Características que eu cito 3 delas. Uma, o custo de redução no Brasil pode chegar 10 vezes menor do que o custo de redução de emissões em outras partes do mundo. Taxonomia, nós juntos aí com o Roberto Campos, o Paulo Guedes, toda a equipe da economia, Montesano, estamos desenvolvendo aí e olhando os critérios de taxonomia, de critérios mínimos para registrar um carbono no Brasil,
para garantir um carbono de qualidade e poder exportar esse carbono. E, por último, as origens de energias renováveis, de reflorestamento, recuperação de vegetação nativa e proteção de floresta nativa, especialmente para a Amazônia, de agricultura e indústria de baixa emissão, várias oportunidades, várias fontes, entrando até no metano, que também é uma fonte. Reduzir metano pode gerar uma tonelada de carbono equivalente, que poderá ser utilizado para acrescentar receitas em projetos. Então, voltando à Conferência do Clima, nós temos feito reuniões com o setor privado para mostrar, entender e montar esse mercado nacional, olhando para um possível mercado global que já está acontecendo de forma voluntária. Então, junto com a economia, junto com o BNDES, Roberto Campos, nós estamos desenvolvendo esse mercado. E nas últimas 2 semanas, nós transferimos o tema para o Paulo Guedes, para a economia, o secretário Daniela, o Adolfo e o Caio, junto com a secretária Marta e o Marcelo do Ministério do Meio Ambiente. Nós agora transferimos o tema para quem entende do tema, que é o mercado de capitais. Nada melhor que o Gustavo aqui comentar um pouquinho agora dessas reuniões e o que nós estamos desenhando para criar, sim, no Ministério da Economia, com toda a ajuda dessa estrutura de mercado de capitais que o Brasil tem, um novo ativo, um ativo chamado carbono, um ativo ambiental que o Brasil tem e pode oferecer ao mundo para contribuir com essa nova agenda de uma economia verde que o Brasil, de forma racional, já faz e fará ainda mais. Obrigado. Obrigada. Montesano, o BNDES fez uma mudança de direção muito importante, né, com a sua chegada. E hoje o BNDES ele está ativamente na frente de concessões de ativos ambientais, é o maior, né, no planeta. Eu queria que você comentasse um pouco esse direcionamento, né, que o BNDES tomou e o que vocês fizeram até agora, comentando um pouquinho também de crédito de carbono. Bom, boa tarde, Mariana, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui. Boa tarde, Botelho, boa tarde, ministro. Essa pergunta do BNDES nos ativos ambientais, ela explica o posicionamento do BNDES, que, por sinal, vai fazer 70 anos esse ano, de uma forma bem ampla. E aqui do meu lado está um cliente do BNDES. Aqui do lado está outro cliente do BNDES. E a nossa função é fazer isso aqui, ó. É isso que o BNDES faz. E o BNDES, historicamente, ele fez isso através do canal financiamento. Energisa, por exemplo, é um cliente antigo do banco. E a gente aprendeu, ao longo do tempo, ao longo de gerações de pessoas que passaram pelo BNDES, isso não foi o diagnóstico meu, quando eu cheguei esse diagnóstico já estava lá, que o desenvolvimento se dá por diversos canais. É advocacy, é formação de política pública, é preparação de projetos, é assunção de risco, é financiamento, é inovação, é governança. Governança é um tema muito importante. E nessa pauta dos ativos ambientais, a gente tomou a decisão, logo no início de 2019, de posicionar o banco como um player relevante nessa agenda. E por que a gente já fez isso? Justamente direcionado pelo Ministério do Meio Ambiente, que contou para a gente, BNDES, Montesano, essa aqui é a moeda verde do futuro, e o Brasil está sentado num poço de petróleo verde. E eu acreditei, e eles estavam certos. Então, desde aquele momento, a gente começou a se preparar. E como é que o banco se preparou para isso, Mário? A gente montou um portfólio de ativos ambientais que hoje é o maior programa de concessões de ativos ambientais do planeta. Acho que ninguém sabe aqui que a gente tem no Brasil, gerido pelo BNDES, em parceria não só com o governo federal, mas com 9 ou 10 estados da federação, o maior programa de ativos ambientais do planeta. Só na mão do BNDES são 7 milhões de hectares, entre parques nacionais e florestas de manejo sustentável. Pô, mas legal, tem lá o passarinho, tem lá a planta, mas e o carbono? A gente pegou essa base de ativo florestal justamente para aprender a manusear esse ativo florestal, primeiramente com concessões de visitação turística, como é o caso de Foz do Iguaçu, que vai ser leiloado aqui em São Paulo, dia 25 de março, está todo mundo convidado para ir lá presencialmente ou virtualmente, e também na parte de manejo florestal. Mas isso serve como base de tecnologia para a gente aprender a lidar com o pagamento de serviço ambiental, que é justamente onde se encaixa o mercado de crédito de carbono. O segundo pilar, Mari, que a gente fez, e a gente quer fazer um leilão ainda esse ano, para que o banco seja um alocador de capital no mercado de carbono, primeiramente voluntário, que é o mais imediato, e depois no regulado. Então, a gente vendeu, no balanço do banco, cerca de 70
bilhões de reais em ativos de empresas maduras. Deixa eu só repetir esse número. Foram 70 bilhões de reais que um Banco Nacional de Desenvolvimento ficava especulando na Bolsa com empresas maduras. Legal, a Vale é uma boa empresa, a JBS é uma boa empresa, a Petrobras, mas esse recurso imobilizado não desenvolve no Brasil. Então, a gente quer pegar uma parte desse value to risk, desse VAR, e alocar no crédito carbono, justamente para possibilitar que o setor privado execute as políticas públicas. E a minha experiência na COP, Mário, assim, foi a primeira COP que eu fui a convite do ministro, e eu vou fazer uma provocação para todos que estão aqui. Assim, quem puder ir numa próxima conferência do clima, seja no Rio de Janeiro ou no Egito, eu acho que é bem importante que o setor empreendedor brasileiro, produtivo, esteja presente. E por que eu digo isso? A história que o ministro contou reflete essa verdade. Desde a Rio 92, essa história começou com cientistas, com ambientalistas, depois chegaram os diplomatas. E agora chegou a vez do mercado produtivo. É hora de banqueiros, empreendedores e empresários entrarem em ação. Porque a política pública está feita, mérito do nosso Itamaraty, do nosso MMA, que botou a base. Tem mais uns ajustezinhos para fazer no Egito, mas que a turma vai chegar lá. E agora é vez nossa, vez do setor produtivo, do BNDES, da Energias, enfim, demais operadores que estão aqui. E o que a gente diz no banco é que clima é negócio. Clima é sustentabilidade, é proteção ambiental, é desenvolvimento social, mas também é negócio. Perfeito. Ricardo, eu vou citar uma frase que você falou recentemente, que você disse o seguinte, que a Energisa quer liderar a agenda de transformação energética no país, conectando pessoas e empresas à melhor solução de energia com um mundo mais sustentável. Como é que você combina essa velocidade de transição com a segurança e confiabilidade do sistema? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado ao André, Vitório, Mariana aí pelo convite. Prazer também estar aqui com os dois ilustres panelistas. Primeiramente, eu deixo qualificar melhor essa frase que nós fizemos no último Energisa Day, em dezembro. A Energisa é uma empresa que é majoritariamente focada no setor de distribuição de energia elétrica, cerca de 92% do EBITDA da companhia vem desse segmento. E nós anunciamos em dezembro um programa bastante ambicioso de quase 30 bilhões de reais de investimentos pelos próximos 5 anos, focado na diversificação e também numa ambição de ser protagonista da transformação energética. E aí eu qualificaria a transformação energética com uma palavra que já está na moda, mas eu acho que é importante dizer que é um conjunto de tecnologias, de processos que fazem com que o mundo possa enfrentar a questão das emissões no mundo da energia de uma maneira mais sustentável. Então, a ideia é que a Energisa, ao focar nisso, estaria ajudando também os nossos clientes a fazer essa transição energética tão importante para a vida no planeta e também para os próximos gerações. E eu queria também dizer que nós não queremos ser espectadores desse processo, nós queremos ser orquestradores de uma forma bastante ampla do ecossistema de energia no Brasil. Somos uma empresa centenária, estamos atuando nesse setor de energia há 117 anos e achamos que podemos dar essa contribuição. E aí, colocando aqui algumas questões, eu ia pedir aqui o ministro, eu vou fazer uma cotação vou falar sobre alguns dados que eu acho que o senhor deve ter utilizado lá na COP, que o Brasil realmente tem uma posição invejável em termos de disponibilidade de recursos energéticos renováveis, comparativamente a qualquer lugar do mundo. Passando aqui alguns dados, por exemplo, cerca de 1/3 das emissões dos gases de efeito estufa no mundo são provenientes do uso de energia e aquecimento. E os outros 18% dos gases de efeito estufa são provenientes do setor de transporte. Isso no mundo, de forma geral. E aqui no Brasil, né, nós, olhando somente pelo uso da energia, ela corresponde a meramente 18% das nossas emissões. Isso incluindo o transporte de cargas e passageiros, que é mais ou menos metade desse montante.
Se a gente colocar o consumo das indústrias e os seus processos, seriam 14% desse montante aí de 18%, e aí ficaria a energia elétrica com 12% das emissões, desses 18%, o que representa, então, 2% do total de emissões livres. O Brasil tem hoje 85% da energia produzida a partir de fontes renováveis, comparativamente, aí coloca, né, hidrelétrica, biomassa, eólica e solar, enquanto o resto do mundo, isso é 26%. Olha o disparate, né? E no total de todas as fontes de combustíveis, aí, incluindo os combustíveis líquidos e gasosos, 43% no Brasil são de origem não fóssil, contra 14% do resto do Brasil. Então, faz com que o nosso ponto de partida, né, seja na descarbonização, seja absolutamente invejável. Nós temos já uma matriz bastante limpa e nós podemos ser, com muito mais velocidade, líder mundial nesse aspecto. E agora, indo para a sua pergunta, Mariana, então, já que nós temos essa situação, como que a gente pode manter essa vantagem? Como é que nós podemos fazer isso, continuar operando o sistema elétrico, o sistema energético de forma segura e confiável, para ter uma economia de fato 100% ou grande parte carbono neutro? A gente tem que lembrar que o Brasil é um país de desenvolvimento, tá? E que pelos próximos, aí, segundo a EPE, até 2050, nós vamos ter que dobrar o consumo per capita de energia. Então, se você imaginar que se a situação está boa agora, mas ela pode ser ruim para frente, nós vamos dobrar a necessidade de energia per capita, e ela terá que vir totalmente de fontes sustentáveis, né? E aí, olhando só aqui pela demanda de eletricidade até 2030, o aumento previsto pela EPE é de 27%. Então, para atender essa carga, né, de uma forma segura até 2030, nós vamos ter que fazer investimentos, tanto na geração de base, aquela que garante o requisito de capacidade do sistema, mas como também de uma geração flexível, que atenda os períodos de pico e de escassez que existem normalmente. Em geral, isso é feito com termoelétricas, ou com usinas hidrelétricas, tá? A base, né? Mais recentemente, nós temos discutido, no âmbito do Ministério, da EPE e de vários órgãos, se o Brasil poderia crescer a sua base exclusivamente com fontes eólicas e solares, né? Se isso representaria um risco para a segurança energética do Brasil. E nós argumentamos que o Brasil vai precisar também de uma geração térmica flexível de forma horária. Isso é importante porque, senão, nós podemos ter, em alguns momentos do dia, seja quando você tem uma variação, por exemplo, de menos vento, ou à noite, ou alguns dias nublado, uma insegurança. Portanto, Mariana, eu diria que para se obter segurança energética, nós vamos ter que calibrar bastante energia na base e energia na base de fontes sustentáveis, mas energia flexível, horário, vindo também de termoelétricas. Agora, essas termoelétricas podem ser tocadas também por biometano, por biogás, por biomassa, e não necessariamente 100% por energia fóssil. Vou aproveitar esse gancho do biogás, biometano e falar um pouco sobre resíduos sólidos, tá? Uma das principais dores de cabeça e um dos principais enfrentamentos do Ministério do Meio Ambiente foi justamente o Programa Nacional Lixão Zero. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse programa e como está a política de resíduos sólidos. Obrigado. A política de resíduos sólidos, nós conseguimos fazer um marco legal de resíduos sólidos agora em janeiro. Essa política agora, ela está regulamentada pelo governo federal, trazendo responsabilidade do consumidor ao importador, ao fabricante. É importantíssima a mobilização de todos.
Essa cadeia depende de todos os elos para que aconteça. Nós estamos desenhando um programa junto com o Paulo Guedes para criar um crédito de reciclagem, para trazer um novo conceito para um resíduo, que é o plástico e vidro nesse primeiro momento, que ele precisa ter valor, como hoje tem o alumínio. Lembrando que as embalagens de defensivos agrícolas hoje, elas retornam 94%, alumínio retorna 93%, e plásticos e vidros estão em torno de 24%. Dá para dobrar esse número, mas a responsabilidade tem que ser de todos nós. Nós estamos tentando catalisar esse setor através de um leilão reverso das indústrias e dos importadores, que poderiam trazer mais adição, valor econômico a esse resíduo, e você, assim, transformar aquele catador de lixo em alguém que seja um agente de reciclagem, que possa fazer uma atividade de coletar, por exemplo, desse evento. Sai daqui algumas pessoas que possam levar as embalagens para reciclar em algum ecoponto, por exemplo, no caminho do transporte público que ele estaria saindo daqui. E assim trazer uma atividade adicional e uma renda adicional para, por exemplo, esses agentes de reciclagem. Essa é uma política super importante do governo federal. Nós vamos ser rígidos com as metas para tentar, com certeza, eliminar plástico e vidro que a gente encontra aí o tempo inteiro junto da natureza. Eu fui até a Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, desci numa região que era praticamente toda preservada, e, infelizmente, o que você encontra na Foz do Rio Doce? Plástico. Plástico tanto na comunidade, naquela casa do pescador, como na área, na costa do mar, saindo do rio. Então, é inaceitável. Nós seremos bastante rígidos, com metas bastante agressivas, para que a gente elimine, ou melhor, traga valor econômico ao plástico, para ele ser reciclado e, assim, garantir o bom uso dos recursos naturais, reduzir as emissões. Com a regulamentação da política de resíduos sólidos agora em janeiro, abre espaço para criar um programa de metano. Nós estamos desenhando um programa de metano baseado em resíduos. Como nós conseguimos reduzir metano, que foi um acordo que nós assinamos durante a Conferência do Clima no ano passado, mas trazendo benefícios à sociedade. Nós estamos criando um programa que vai olhar resíduos de aves, suínos, aterros sanitários e principalmente de açúcar e álcool, né? O suco energético, para você pegar esse metano, esse gás que ia ser emitido na atmosfera, você tratar ele para virar um biogás que geraria energia e um biometano que poderia ser utilizado como combustível. Então, você transformar um desafio ambiental, que era o Acordo de Redução de Metano Global, que o Brasil assinou o ano passado, em oportunidade de geração de projetos verdes. O Brasil tem um potencial gigantesco na geração de energia e combustíveis limpos a partir do tratamento de resíduos, e a política regulamentada em janeiro nos traz a oportunidade de, nos próximos dias, lançarmos esse programa de metano junto com Minas Energia. Obrigado. Bacana. E, Montesano, falando um pouco sobre esse destino do lixo, né, a céu aberto, a gente vai para o tema de saneamento. E o BNDES também foi muito atuante, tem sido bastante atuante nessas concessões de saneamento. Vocês já fizeram, se não me engano, concessões em 9 estados. Eu queria que você falasse um pouco do programa, né, e como é que vocês estão atuando estado a estado, se tem algum gargalo que vocês têm enfrentado nessa implementação. O programa de saneamento, ele está, graças a Deus, sendo muito bem sucedido. E além da parte ambiental, Mário, que eu tenho dito e repetido, é que daqui a 10, 15 anos, a gente vai olhar para trás e essa agenda de universalização de verdade do saneamento que a gente faz agora, possivelmente será a agenda, talvez, de maior redução da desigualdade social do Brasil. Então, assim, é ambiental, é desenvolvimento econômico e principalmente social. E essa agenda ela teve como ponto marco zero o marco regulatório, no mês de 2020, e de lá para cá nós já fizemos 7 lotes de leilão em 3 estados, Rio de Janeiro, Amapá e Alagoas, também alguns menores no Espírito Santo e Mato Grosso, mas esses são os 3 integrais. Só esses três estados, de 3 partidos diferentes, a gente levantou 70 bilhões de reais entre outorga e investimento. 70 bilhões de reais. São 18 milhões de pessoas beneficiadas com o projeto. Vai se gerar quase 100 mil empregos só nas obras. E quando a gente olha o pipeline do BNDES hoje, a gente tem cerca de 8 ou 9 estados, e só no investimento estimado desses estados
são 16 milhões de pessoas atendidas e mais 30 bilhões de reais de investimento. Então, os números são muito grandes. E qual que é o ponto-chave aqui que destravou isso? Governança. Então, governança legislativa, governança regulatória, governança dos agentes operadores. O juro no Brasil é importante? É importante. A questão aqui de projeto é importante, mas o mais importante para a infraestrutura, para o desenvolvimento, chama-se governança. E isso é algo que a gente tem que preservar no Brasil em todos os setores, saneamento, resíduos sólidos. E respondendo a sua pergunta, agora, enfim, se você me pergunta qual que é o grande gargalo que a gente ainda tem nesse setor, se há algum, eu diria que é a opinião pública, de forma consciente, perguntar ao seu representante estadual, a nível federal, a nível estadual, Senado, deputados, governadores, qual que é o projeto do meu estado para o saneamento? Porque essa mazela, por diversos anos, a gente podia ter um desconhecimento genuíno de quem é a responsabilidade do Estado, da Prefeitura, do governo federal, não tem recurso. Acabou isso, agora tem. Então, acredito que dentro dessa agenda eleitoral, dentro dessa agenda política, eu convido todos aqui a fazer esse debate construtivo nos seus estados, nas suas empresas. Perguntem aos candidatos de todos os partidos do seu estado, a nível federal, estadual, qual que é a agenda de saneamento do meu estado. E, ao fazer essa pergunta, a solução tem que ser agnóstica, não importa se é público ou privado. Se o público estiver prestando um bom serviço, ótimo, continua, atende às metas. Se não tiver, troca para o privado. Se o privado não tiver, troca para o público. A gente criou essa ferramenta. E agora cabe a nós aqui, como sociedade, usá-la. E por que eu digo que o principal gargalo é hoje, entre aspas, aqui é o político? Nesses 7 rodadas que a gente teve, nós tivemos 3 novos operadores entrando no setor. Um que migrou do setor de energia elétrica, 2 que são estrangeiros que vieram para o Brasil. Isso de operadores, fora os participantes investidores indiretas. Então, hoje não falta capital para o setor. O operador, a gente espera um aumento ainda de operadores no saneamento. Existe sim uma oportunidade, uma demanda reprimida para mais operadores, mas não é o gargalo. E o convite que eu faço é que a gente use agora esse ciclo eleitoral de uma forma construtiva para acelerar mais ainda essa agenda que já vai de vento em polpa. Posso, Gustavo, eu não vou só Por favor, ministro. complementar que, como a gente falou do lixão zero, o governo federal desde 2019 já fechou 20% dos lixões, são praticamente 700, faltam 260, e o Montesano foi até o Amapá para começar os estudos para zerar o primeiro estado que terá todos os lixões zerados que virarão aterro. Foi num trabalho em conjunto. Então, é uma honra para mim estar como ministro do Meio Ambiente e ter um braço de investidores como o Montesano, com o BNDES, super alinhado. Nós fazemos política, você executa política via um banco de investimento. E outro ponto também que eu gostaria de ressaltar, dos ativos ambientais, o Montesano bem falou, começou com manejo florestal sustentável, né, manejo madeireiro, passou por um novo modelo de concessão de parques para ecoturismo, que antes o Ministério era refratário ao ativo, agora não, nós estamos ao privado, nós estamos sim, junto com o privado, é o privado que vai transformar os parques, mas esse novo modelo traz a obrigatoriedade de proteção também, como contratação de brigadista, treinamento. Então, nós trouxemos um novo modelo em 2019 e o Montesano está acompanhando aí, fazendo os leilões e ajudando, e nós devemos assinar daqui a pouco a concessão para carbono. Como ele acabou de falar, está na minha mesa lá, a gente deve assinar na próxima semana a concessão de parques nacionais para conservação, baseado num atributo que é o carbono que está lá estocado e pode ser remunerado via pagamento por serviços ambientais. Devemos assinar juntos semana que vem isso. Obrigado, obrigado. Obrigada a você. Ricardo, você falou também no Energisa Day que a empresa que era focada, ou está focada até então em geração distribuída, em distribuição, iria diversificar os negócios, e você falou inclusive em biometano, biogás. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é essa diversificação de negócios e como vocês estão imaginando os próximos 5 anos. Você já falou um pouquinho no começo, mas agora eu acho que dá para aprofundar. Obrigado, Mariana. Há algum tempo a gente vem estudando o setor de gás natural, principalmente a distribuição, geração, mas também o setor de biometano e biogás. A gente acredita que existem grandes oportunidades, trazidas aqui pelo ministro, com um programa aí de acabar com os lixões, para tanto utilizar o gás, o biogás produzidos pelos aterros sanitários, como também o biogás produzido a partir
dejetos ou rejeitos do agronegócio e de vários outros segmentos, inclusive do setor de saneamento. Então, a gente acredita que esse insumo terá um papel fundamental, inclusive aqui nas metas que o Brasil colocou do Pacto de Metano. Inclusive, ministro, o senhor marcou um golaço lá em Glasgow, aderindo ao Pacto de Metano, que prevê a redução de 30% do metano. E é um quick win, porque 1 quilo de metano equivale a 25 quilos de gás carbônico. Então, é uma maneira muito rápida e muito barata, inclusive, de se fazer a redução das emissões. O ministro também teve, há pouco tempo, me lembrou aqui de um artigo que ele escreveu no sábado, estou fazendo propaganda aqui, tá, Joaquim? Menos metano e mais renda. Eu acho que a gente tem que ter essa mudança de perspectiva. Isso não é um aspecto de custo, isso não é um aspecto de penalização, isso deve ser encarado com uma grande oportunidade do país. Eu já disse que o Brasil está fadado a ser essa potência energética mundial. Eu queria fazer só alguns destaques aqui sobre esse potencial. O gás natural do pré-sal, hoje, é uma quantidade enorme de gás, está pronto para ser explorado, mas que existem inúmeros atravancamentos, tá? Mas nós temos outro gás, que vou chamar de pré-sal caipira, que é exatamente o aproveitamento do biogás e o biometano gerado a partir dos resíduos produzidos do agronegócio e desses resíduos sólidos urbanos, espalhados pelo interior, espalhados por todo o Brasil. Eu acho que a Biogás, por isso eu queria colocar alguns dados, a Biogás, que é a Associação Brasileira de Biogás, ela fez um estudo e apontou que o Brasil tem um potencial de 44 bilhões de metros cúbicos de biogás. Isso a partir de resíduos da agroindústria, da pecuária, já comentado aqui, mas isso poderia gerar essa quantidade de biogás não aproveitado, 19 giga. 19 gigawatts é a capacidade que o Brasil, mais ou menos 40% da capacidade que o Brasil terá que acrescentar até 2030. Isso representa, em termos de biometano, que é o biogás tratado, 120 milhões de metros cúbicos por dia. Só para vocês terem uma dimensão que isso representa, o Brasil, no ano passado, produziu de gás natural 136 milhões de metros cúbicos dia, em média. Então, assim, a gente tem no pré-sal caipira quase um pré-sal, né, oceânico, né? Isso dá para acabar com 70% do diesel do Brasil, ser substituído por biometano, e 4 vezes o GLP. E com uma beleza assim, muito interessante, que esse insumo não é indexado, não precisa de PEC de combustível, não precisa passar, porque hoje eu vi várias questões de quanto esse fator inflacionário da energia tem afetado a gente. Se nós tivéssemos usado o pré-sal caipira, esse insumo seria indexado na moeda local, no IPCA, no IGPM. Então, assim, a gente tem uma medida, inclusive, deflacionária, muito interessante, transformando, como se pudéssemos fazer contratos, como a gente faz na indústria de energia elétrica, PPAs, etc. Então, assim, fica aí um apontamento de que esse segmento ele pode representar um grande acelerador para a gente fazer a nossa transição energética. Agora, é um segmento que está na sua infância. Apenas 308 megawatts está instalado hoje. O Brasil só produziu, no ano passado, 400 mil metros cúbicos. Você vê? Então, olha a diferença entre o atual e o potencial.
contamos, ministros, contamos aqui também com o Montezano, para que a gente possa destravar políticas públicas, financiamento, porque projetos vão vir. Posso de novo interromper? Estamos esperando. Deixa eu interromper de novo. Ricardo, primeiro, obrigado. Eu acho que os números são bastante relevantes. Mais uma vez, o Brasil enxergou um desafio ambiental de redução de emissões. Em vez de proibir, punir, culpar, nós vamos acelerar, empreender e trazer o mercado de carbono, agora baseado em metano, e provavelmente nós vamos criar um crédito de metano específico para valorizar o metano, porque esses projetos que o Ricardo está falando precisam de incentivo. Incentivo para transformar aquilo que não é viável economicamente hoje, mas talvez, se você mensurar uma propriedade que tem resíduos e tratores a diesel, e um resíduo, por exemplo, de aves e suínos que está emitindo metano, você faz um cenário base atual, transforma isso, captura o metano como biometano, substitui o diesel no trator, o que você faz? Você gera créditos que podem trazer receitas adicionais a esse projeto e transformar aquilo que podia ser um custo para a sociedade num benefício a todos, numa oportunidade de uma transição para uma nova economia verde. Essa é a política do governo federal, olhar para os desafios ambientais e transformar eles em oportunidades de negócios verdes. E juntos aqui vamos fazer. E obrigado, Ricardo, pelas palavras aí. E só pegar um pouquinho aqui, Mário. O ministro, há uns 8 meses atrás, nos provocou sobre esse tema, e inclusive para a gente usar o Fundo Clima nesse tema de resíduos sólidos e produção de biogás. E a gente fez uma originação relevante no Brasil, Ricardo, relevante. E como era o caso do saneamento há 4 anos atrás, o nosso gargalo para resíduos sólidos hoje é projeto. Então, a gente adotou resíduos sólidos como uma iniciativa estratégica do banco, e a nossa meta, a minha meta, a meta do banco, é que daqui a 2, 3 anos a gente esteja aqui conversando de resíduos sólidos com casos concretos e relevantes, materializando o que você está falando, assim como a gente fez no saneamento. Fantástico. Faremos. E a gente está chegando já ao final do nosso bloco, mas eu queria que vocês falassem um pouco do papel de vocês. Montezano falou que vocês têm que estar de mãos dadas, e eu acredito nisso também, né? Tanto o governo, como o Banco de Desenvolvimento, como empresários. O que é que, na visão de vocês, falta e é necessário em cada um dos papéis, né? Governo, Ministério do Meio Ambiente, Banco de Desenvolvimento e empresários, para que a gente chegue a um Brasil na ponta, como disse o Ricardo, já estamos lançando aí na ponta, mas a gente tem que chegar e ser protagonista disso. O que é que falta para o Brasil chegar lá? Posso começar? Vamos lá. Acho super importante entendermos que o Ministério do Meio Ambiente atua de forma integrada com os outros ministérios, infraestrutura, agricultura, economia, agora mais do que nunca no mercado de carbono com economia. O importante é você manter a isenção do rigor das licenças, por exemplo, por Tarcísio fazer essas grandes obras, que o governo federal tem toda a capacidade de dar. Isso sim é um grande selo verde para saneamento, para infraestrutura, para ferrovias e rodovias. Isso o Ministério do Meio Ambiente tem feito de forma rigorosa a garantir a proteção ambiental. Mas nunca o Ministério do Meio Ambiente recebeu tanto o privado para discutir política pública. Política pública que, como o Montezano falou, é o privado que vai colocar no chão, é o privado que vai transformar. Não existe outra rota que seja o desenvolvimento econômico. A rota de punir, proibir, não vai acontecer. É idealismo você achar que punindo a atividade econômica você vai transformar uma economia baseada em combustíveis fósseis numa nova economia verde. Mas sim, incentivando, criando oportunidade de geração de emprego verde. É essa política que o governo federal faz no Ministério do Meio Ambiente, mas é importantíssimo. Tem um time dos sonhos aí com o Montezano, com o Roberto Campos, com o Paulo Guedes, todos os secretários nossos que atuam juntos aí, toda a sua equipe, a equipe do Ministério da Economia, do Ministério do Meio Ambiente. Nós, atuando de forma conjunta, criamos as políticas que são executadas pelos bancos federais, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES, e sempre junto com o privado. Entenda que o Ministério do Meio Ambiente está acompanhando o privado para os desafios. Temos novos desafios que não são só emissões, nós temos aí mobilidade urbana como um novo desafio. Quais serão as rotas que o Brasil vai querer incentivar para essa nova mobilidade em veículos elétricos, veículos híbridos,
E o Brasil vai ter todo o cuidado, e nós lá do Ministério do Meio Ambiente vamos ter todo o cuidado para incentivar todas as rotas. Cabe no Brasil todas as rotas de biocombustíveis elétricos de uma forma racional, trazendo aí um ambientalismo focado em resultados, não só numa utopia verde. E nada melhor do que montar políticas e serem executadas pelos bancos oficiais e especialmente aí pelo setor privado. Obrigado. Vou falar o que o ministro falou com algumas palavras um pouco diferentes. E, como eu falei anteriormente, Mário, infraestrutura começa com governança. Então, a gente pode falar que modelos bem feitos, juros, etc., projeções macroeconômicas. Mas, para esse elo aqui de política pública, instituições financeiras, públicas e privadas, empreendedores, operadores, esse elo aqui tem que funcionar. E, para esse elo funcionar bem, em qualquer país do mundo, a gente tem que ter governança. E o Brasil evoluiu muito nos últimos anos no tema de governança, não só em termos absolutos, mas em relação aos pares, e a gente tem que continuar essa evolução. Essa evolução tem que ser contínua, é uma competição global pela governança. Então, para qualquer banco, seja o BTG, qualquer banco brasileiro, que tiver a fazer painéis ou conferências sobre infraestrutura, saneamento, enfim, concessões, o tema da governança é muito importante. Ele é crucial. E eu acho que esse debate público da governança tem que ser um pouco mais amplo, Mariana. Governança é crucial e faz esse elo aqui funcionar de uma forma fluida. E na hora que a gente tem governança, a gente confia um no outro. E ao confiar no outro, a gente pode ter um propósito comum, que é o Brasil, que é o Estado. Então, a presença de governança, confiabilidade entre as partes, traz a causa comum que faz a gente trabalhar conjuntamente. Trabalhar por um Brasil que é de todos nós, um Brasil de Estado. Não um Brasil de política A, política B, mas um Brasil de Estado. Governança, propósito. Isso vai levar ao quê? Inovação. E a inovação, primordialmente, vem do setor privado. A gente está aqui para botar o ambiente adequado para que o setor privado, empresários, empresas, empreendedores, possam trazer essa inovação. E no que tange a parte climática, vou te contar o meu depoimento da dificuldade de você fazer essa inovação. A dificuldade é conhecimento. Está aqui o Botelho, que é um fera do tema de energia, conhece isso há 30, 40 anos, família já faz isso há 100 anos. E eu, há 3 anos atrás, quando me juntei aqui ao BNDES, resolvi aprender a agenda climática. E, diferentemente de vários outros temas que a gente viu evoluir no Brasil, ou no mundo, a gente não tem tempo do estagiário virar presidente de empresa. A gente não tem esse tempo. A gente não tem esse tempo por 2 motivos. Primeiro, porque as questões ambientais e sociais estão aí. E, segundo, mais importante, as oportunidades são agora. Então, o nosso desafio nacional de reskilling, de C-levels, todos nós, na agenda climática, é enorme. Eu tenho um professor aqui que me dá aula semanalmente, especialista de carbono, fui para a Amazônia 15 vezes, tenho acesso aos maiores especialistas do Brasil, dentro e fora do banco, e conto para cada um de vocês. Não é fácil. Ah, Montesano, você está satisfeito com o seu nível de entendimento climático? Não estou. Eu, como presidente do Banco Brasileiro de Desenvolvimento, deveria saber mais. E o nosso desafio para que a gente possa acelerar essa agenda e correr na frente dessa inovação pelas finanças e pela economia verde é o conhecimento nosso coletivo dos C-levels em relação ao tema climático. Não é fácil, a governança tem que fluir. Se a governança for cortada, como aconteceu no passado, a credibilidade cai e a gente não tem um propósito comum. Então, propósito, governança e inovação. Gosto de dividir nesse tripé. Bom, Mariana, eu acho que a resposta vai estar aqui nessa mesa mesmo. Políticas públicas inteligentes, agentes financeiros antenados com essas tendências e o setor privado para poder levar adiante projetos com inovação, empreendedorismo e várias coisas. Mas eu acho que primeiro a gente tem que estabelecer uma visão clara sobre esse tema. Acho que nós temos que ter uma ambição, mais do que uma visão. Eu, como brasileiro empreendedor, eu gostaria que nós tivéssemos uma visão que estabelecesse de forma ambiciosa ser uma superpotência ambiental e energética, exemplo para o mundo. Se a gente pudesse começar com esse statement, eu acho que nós avançaremos muito rápido, tá? O Brasil já é, primeiro, em termos de florestas tropicais preservadas, tem os principais biomas
preservados do mundo, somos líderes na energia renovável e também alimentamos o mundo. Nós somos o maior produtor de commodity agrícola do mundo. E aí eu vejo que esse potencial ambiental é a nossa maior vantagem competitiva, aquela que vai impulsionar a nossa economia pelo resto do século. Mas, para isso, a gente precisa de medidas urgentes, tanto dos agentes públicos como privados, da sociedade civil. Essa governança tem que funcionar orientado por políticas públicas inteligentes. E eu diria aqui que a gente tem que equilibrar esse sentimento de urgência com implementações de ações ambientais com gradualismo. Porque você, quando faz uma mudança muito radical, né, é muito difícil. Então, você tem que, ao mesmo tempo que tem que ter urgência, você também não pode ficar esperando as coisas, né? Então, acho que nós precisamos avançar rápido, a gente pode avançar mais rápido, baseado em passos firmes dados pelas políticas, com racionalidade, com método científico, com parceria com o setor público e privado, e de forma que a sociedade possa equilibrar e harmonizar melhor a sobrevivência com a prosperidade com a natureza. E aí, para me concluir aqui, eu diria o seguinte: o Brasil está na pole position, está ali no grid de largada, está na frente. A corrida é o Race to Zero, ou corrida para zero emissões. O que nós estamos esperando? Pô, já acendeu a luz verde da largada, cara. Vamos em frente, vamos acelerar. O Brasil, potência ambiental e energética, é isso que nós estamos precisando. Tomara que a gente ganhe essa corrida. Eu queria agradecer para vocês mais uma vez, foi excelente o painel. Obrigada, gente. Obrigada.